Iniciaremos agora o webinar sobre automatização das decisões com a professora Laura Schertel. A professora é doutora, ela também é professora aqui da casa, do IDP, e fazemos parte de um projeto chamado Projeto Governance 4.0. É um projeto institucional em que pesquisadores, tanto do IDP, da FGV, da FDU e da USP, se juntam para pesquisarem temas a respeito de direito, economia, e administração pública, todos vinculados à revolução digital que está ocorrendo. Nós vamos ter meia hora de exposição da professora Laura Schertel, e enquanto ela estiver expondo, para quem interessar, pode colocar aqui no site no chat a dúvida, que ao final eu repasso para a professora para ela eventualmente responder as perguntas. E outra coisa, professora, se você puder disponibilizar um e-mail para eu disponibilizar eles ao final, para eles eventualmente conversarem com você eletronicamente, seria bom, tá bom? Tá ótimo. Bem, é isso. Pode começar a exposição, professora. Tá bom. Obrigada, Débora. Obrigada pela oportunidade. Sei que a gente teve vários expositores com temas muito interessantes, falando inclusive sobre LGPD. Já tivemos alguns temas aqui, né, nesses webinars. E o tema que vou tratar hoje é um dos temas talvez bastante interessantes, talvez também dos temas mais atuais que a gente tem ouvido falar hoje, quando a gente fala de proteção de dados pessoais e quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados. Meia hora é sempre um tempo curtinho, mas eu vou tentar, ainda assim, fazer um resumo um pouco mais, fazer uma fala um pouco mais rápida aí, para tentar abranger esses temas. Eu queria, como pressuposto aqui da nossa conversa, chamar atenção para quando a gente pensa na proteção de dados pessoais, especialmente quando a gente vai falando de discriminação e de regulação, como lidar com esse potencial discriminatório, é muito importante a gente pensar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um objeto muito único, diferente de outras leis que nós temos no país. Então, quando a gente fala do Código de Defesa do Consumidor, que tem como objetivo, muitas vezes, regular qualidade de produtos e serviços, quando a gente fala da Lei de Defesa da Concorrência, a única lei que tem como objetivo e objeto regular o fluxo de informação na nossa sociedade é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu queria chamar a atenção para isso, para deixar claro que, na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não regulamenta, ela não regula propriedade, tá certo? A gente não está falando não é uma informação que, a partir do momento em que eu autorizo que alguém, ou que o controlador trate essa informação, que, na verdade, eu passei essa informação e aí aquela pessoa pode fazer o que ela bem entender. Então, não é uma ordem relacionada à propriedade, mas, na verdade, a gente está falando de uma ordem comunicacional. Acho que isso é muito importante quando a gente fala de todos os temas da Lei Geral de Proteção de Dados, mas quando a gente fala de discriminação é ainda mais relevante. Por quê? Porque a discriminação ela só vai acontecer, muitas vezes, num contexto de interpretação daquela informação, ou seja, eu posso ter autorizado, digamos, o titular de dados autorizou que os dados pessoais fossem utilizados em determinado contexto. Muitas vezes o controlador ou outro, digamos, uma empresa, vai pegar outras fontes de informação e cruzar aqueles dados e na verdade, interpretar e muitas vezes produzir um outro resultado informacional. Tudo isso para dizer que, para analisar se há ou não discriminação, a gente tem que sempre avaliar o contexto daquele momento, no contexto em que aquela informação é interpretada. Por isso que tem essa figura aqui bastante simples, mas quando a gente está falando de um credit score, fica bem claro que é difícil você avaliar, quando a gente pensa o que é o credit score, né? Na verdade, é uma nota que é atribuída para o consumidor para saber se ele é um mau ou um bom pagador, né? Se a gente fala de uma forma assim um pouco mais en passant. E aí, de quem que é esse credit score? De quem que é esse número? Na verdade, essa nota é do próprio consumidor? Em certa medida, sim, porque se relaciona a ele.
Mas, muitas vezes, essa nota ela foi produzida pelo birô de crédito, então ela também se relaciona a ela. Também se relaciona a esse birô. Ao mesmo tempo, os lojistas que passaram a informação, passaram os dados, que fundamentaram depois essa nota, também essa informação se relaciona a ela. E a mesma coisa também em relação às instituições financeiras. Então, isso é para deixar claro que a gente não está falando de propriedade. A partir do momento em que há um consentimento, o titular ele não deixa de ter, digamos, acho que o exemplo mais simples seria o seguinte: olha, eu autorizei esse tratamento, agora eu não posso mais dizer que, eu não posso mais reclamar ou dizer que esse tratamento foi discriminatório. Não. Na verdade, ainda que eu tenha autorizado em determinadas circunstâncias, é possível que aquele tratamento venha a se mostrar discriminatório em determinado contexto. Então, eu acho que, então só vou voltar aqui nesse slide, e esse aqui acho que é uma informação que a doutrina alemã traz com muita propriedade, deixar claro que a informação é sempre multirrelacional, não devendo ser tratada como propriedade, acho que é um pressuposto importante para a nossa conversa de hoje. A gente tem vários riscos que podem surgir do tratamento de dados, um deles é a vigilância ininterrupta, outros são problemas relacionados à autonomia, à autodeterminação e problemas de identidade, e o que a gente vai tratar hoje é um problema discriminatório. Isso também é um risco que pode surgir do tratamento de dados pessoais. A proteção de dados aqui, eu acho que é importante dizer, ela surge como um marco legal que busca, então, regular o fluxo de informações, partindo de uma concepção de que, principalmente se a gente pensa na Ellen Nissenbaum, no livro dela, na sua concepção de privacidade contextual, a partir do momento em que, quando a gente preserva determinados contextos informacionais, eu preservo a privacidade. Então, a partir desse contexto, a partir dessa concepção, a gente pode interpretar, talvez de uma forma mais moderna, né, numa concepção de proteção de dados 4.0, é a ideia de que a proteção de dados, ela visa proteger não só o controle, não só a liberdade, não só a personalidade, mas todos esses elementos juntos, inclusive a nossa ordem democrática, também a própria isonomia, a igualdade, que eu coloquei aqui no slide. Então, na verdade, é um marco legal que visa regular o fluxo de informações, que visa regular essa ordem comunicacional, tá certo? Essa seria uma visão mais ampla da proteção de dados. Então, não é só a liberdade, é claro que a liberdade é um aspecto fundamental, mas ela tem, na verdade, eu diria que uma série de objetivos que quando a gente está falando de uma lei geral de proteção de dados, ou esse marco legal de proteção de dados, que eles visam garantir. Muito além do que a gente pensava numa concepção mais clássica, ela visa proteger só a privacidade, só o sigilo, não. Quando a gente pensa aqui na ordem democrática, é só a gente pensar no escândalo da Cambridge Analytica, né? A gente vê que ficou muito claro que, a partir de um teste de personalidade, a partir do momento em que ele foi descontextualizado, em que as bases legais do tratamento de dados foram desrespeitadas, eu consegui, houve inclusive uma suspeita de influência nas eleições americanas, o que acabou minando a confiança daquele processo democrático. Então, acho que isso fica claro, que a Lei Geral de Proteção de Dados e essa ordem, né, na verdade, esse marco legal, ele tem uma série de objetivos para além da privacidade. O que eu acho que é importante dizer que a nossa lei, que foi aprovada no ano passado, que vai entrar em vigor em agosto do ano que vem, ela institui, então, um novo paradigma de proteção de dados pessoais. Esse paradigma, eu costumo dizer que ela institui um modelo de 3 níveis, tá? Eu acho que isso é importante até também como uma concepção mais básica, uma forma da gente compreender a lei e, ao mesmo tempo, se a gente for pensar os atores, o controlador de dados, o operador, todos aqueles que queiram se adequar à lei, me parece que esse modelo também é uma boa forma da gente avaliar se aquele tratamento de dados é lícito ou ilícito à luz da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, aqui eu proponho um modelo em 3 camadas. O primeiro deles a gente tem que avaliar quais são as condições de legitimidade para aquele tratamento de dados, e a pergunta é bastante simples: posso tratar dados? Tá? Então, e para isso, basicamente, eu vou ter que avaliar
tanto os princípios que estão presentes na Lei Geral de Proteção de Dados, como também as bases legais para o tratamento, que na lei estão no artigo 7º, que são os requisitos para o tratamento. Se eu tenho alguma daquelas bases legais, como, por exemplo, o contrato, o consentimento, o legítimo interesse, e não estou ferindo nenhum princípio da proteção de dados, eu posso dizer que eu atendo às condições de legitimidade, portanto, eu atendo a esse primeiro nível. O segundo nível qual é? Significa, é o próximo passo, bom, já que eu posso tratar esses dados, a pergunta é, como que eu devo tratar esses dados? E aí a gente tem, nessa pergunta do como tratar, especialmente o exercício do direito, eu preciso, na verdade, o controlador e o operador, eles precisam permitir que ou gerar as condições para que o titular possa exercer os direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados, e aí, especialmente, aqueles direitos que a gente chama de ARCO, né? Que é acesso, retificação, cancelamento e oposição. E também nesse segundo nível de como devo tratar os dados, está previsto também a ideia de que o controlador deve cumprir com todas as obrigações que a Lei Geral de Proteção de Dados impõe a ele, como, por exemplo, segurança da informação, eu adoto todas as medidas de segurança relevantes, eu tenho um registro daqueles do tratamento de dados, especialmente aqueles baseados no legítimo interesse. Então, tem uma série de obrigações que a legislação traz para, digamos, para a gente atender esse segundo nível. E o terceiro, na verdade, são as consequências. Caso se descumpra ou o primeiro nível ou o segundo nível, nós temos as consequências do descumprimento. Então, basicamente, aqui é só uma explicação do que eu já comentei. E aqui, então, já passando um pouco para o nosso tema, já mais diretamente, eu diria que a gente tem dois caminhos. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz dois caminhos para a gente discutir discriminação, tá? O primeiro deles é o caminho mais clássico, eu diria talvez o caminho até mais clássico no sentido de ser mais antigo, que é o regime especial conferido aos dados sensíveis, tá certo? E a gente tem um segundo caminho, que é na verdade, uma regulamentação específica das decisões automatizadas. Então, eu vou tratar rapidamente desses dois caminhos para a gente entender como é que esse risco à discriminação busca ser mitigado pela LGPD. Então, quando a lei traz um regime especial dos dados sensíveis, e essa já é um pleito que já existia desde as primeiras legislações de proteção de dados, e a gente vê isso nos escritos já dos Spiro Simites, né, que é uma grande referência de proteção de dados alemã, entendi o seguinte, bom, tem determinadas categorias de dados que tendem a gerar que tem um potencial discriminatório maior do que os dados pessoais de uma forma geral. E aí, a ideia é que, bom, se eu tenho essas categorias especiais de dados, significa que eu não posso ter a mesma, e essa é uma forma da legislação tratar, significa que eu não tenho as mesmas bases legais para tratar dados sensíveis que eu tenho para tratar dados pessoais de uma forma geral. Tá? Aqui eu trouxe, na verdade, alguns exemplos. Um caso clássico era um aplicativo do iPhone que permitia identificar quem eram os famosos judeus. Um outro, talvez mais polêmico, foi num caso de um app de paquera gay que acabou compartilhando dados dos usuários de HIV. Então, isso foi bastante polêmico. Eu trouxe aqui uma notícia da UOL. E aí, isso, na verdade, mostra que, de fato, esses casos mostram que, de fato, faz sentido a gente ter bases legais diferenciadas para o tratamento de dados sensíveis, tá? Então, basicamente, se a gente pegar aqui na Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho a definição de dado pessoal como informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. E o conceito de dado pessoal sensível é aquele que o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. Basicamente, e aqui se a gente pegar o artigo 11,
Bom, então a gente tem no artigo 5º o conceito de dado pessoal sensível, e no artigo 11 nós temos quais são as bases legais para se tratar de dados pessoais sensíveis. Então, no artigo 11, primeiro há um consentimento como regra geral, e aqui eu acho que vale a pena destacar uma diferença entre o Regulamento Geral de Proteção de Dados, né, europeu. Porque o regulamento, ele traz que, quando a gente está tratando de dados sensíveis, é preciso o consentimento expresso. No caso do Brasil, por causa de uma discussão durante no momento em que a lei estava sendo discutida e aprovada, acabou não se colocando o expresso, mas se colocou que esse consentimento deve ser específico e destacado, e ainda para finalidades específicas, tá? Para além do consentimento, esse consentimento, digamos, especial, nós temos como bases legais cumprimento da obrigação legal regulatória, tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas, realização de estudos por órgãos de pesquisa, exercício regular de direitos, proteção da vida ou da incolumidade física do titular, tutela da saúde e a letra G, que é digamos, o último inciso, que é um inciso diferente, que nós não temos, isso também é uma diferença em relação ao regulamento europeu, a garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos. Na verdade, o que a gente pode entender dessa última linha o que fica claro quando a gente olha o artigo 11? Não pode ser utilizado como base legal o contrato, que é uma base legal relevante, e não pode ser utilizado para tratamento de dados sensíveis o legítimo interesse. E a linha G, na verdade, é como se fosse um legítimo interesse bastante desidratado, bastante específico. Essa foi a solução, digamos, do legislador para buscar situações em que, principalmente no Brasil, que são muito comuns essas situações relacionadas, visando a segurança do titular, relacionadas à autenticação, e que se a gente usasse a lógica só do GDPR, em tese não precisaria do consentimento destacado também para essas situações. Então, o que o artigo 11 me traz? Ele diz basicamente que nós não temos todas as bases legais do artigo 7º para tratar dados sensíveis. Especialmente, eu não posso usar o legítimo interesse e eu não posso usar a base do contrato, que, digamos, são duas bases, principalmente o legítimo interesse, né? Ele é uma grande válvula de escape de todo esse regime. Então, é claro que eu tenho uma restrição quando nós estamos falando de dados sensíveis. Aqui, basicamente, eu coloquei quais são as bases legais. Então, cai o legítimo interesse, cai o contrato, cai também a proteção ao crédito, que era a última base legal do artigo 7º. Basicamente, acho que algumas notas em relação ao regime especial de dados sensíveis. A gente tem visto alguns debates, participei de alguns debates, alguns artigos também têm sido escritos, dizendo, bom, o regime de dado sensível, ele não é suficiente. Por quê? Porque um dado e essa é a grande, né, é o grande tema do momento. Muitas vezes um dado que não é um dado sensível, por exemplo, o dado de endereço, um dado pessoal qualquer, ele pode vir a se tornar sensível posteriormente, certo? E aí, acabei vendo alguns artigos dizendo, olha, então talvez não fizesse mais sentido a regulamentação em relação aos dados sensíveis. Não concordo com essa afirmação pelo seguinte motivo. Essa é como se, na verdade, a gente tivesse, se a gente pegar aqui a denominação usando aqui um pouco a lógica do direito da concorrência, é como se eu estivesse falando um pouco como se eu estivesse dizendo o seguinte, olha, determinadas categorias, como o potencial é muito grande o potencial discriminatório é muito grande, eu não vou permitir que esses dados sejam tratados sem um controle maior, ou seja, de uma forma com base no legítimo interesse, com base no contrato, sem algum tipo de um maior controle. Isso não significa que a lei não vai ter outras formas de eventualmente identificar uma discriminação a posteriori, né? Então, na verdade, eu acredito que é um regime relevante, ele acaba tirando um pouco do automático do controlador de dados o tratamento de dados sensíveis, mas ele não é o único regime que vai buscar mitigar a discriminação. E é por isso que eu vou chegar logo em seguida num segundo regime, por isso que eu acho que é preciso, por isso que eu comecei com esse tema, eu acho que é preciso, quando a gente olha
o tema da discriminação, a gente precisa ver esses dois braços da LGPD. O primeiro, que é esse regime especial, né, relacionado aos dados sensíveis, e o segundo, relacionado às decisões automatizadas. Quando a gente pensa aqui na revolução do Big Data, é exatamente esse argumento que eu estava comentando agora. E ele me faz lembrar muito um argumento, inclusive, utilizado na decisão da Corte Constitucional Alemã, quando ela definiu ou decidiu pelo direito à autodeterminação informativa. E é curioso porque foi em 1983, ou seja, isso foi bastante pioneiro da parte da Corte Constitucional. O que a Corte disse? Olha, no contexto atual de processamento de informações automatizadas, não existe dado insignificante. Ou seja, não existe dado insignificante para a personalidade, para a autonomia do indivíduo. Qualquer dado, a depender da forma que ele for tratado, com outras informações, a depender se há um cruzamento de informação, a depender de quem vai utilizar essa informação, pode se tornar um dado sensível ou um dado, digamos, que venha violar direitos daquele cidadão. Se isso já era verdade em 1973, vocês imaginam hoje, né? Claramente, com o Big Data, com as técnicas de análise de dados que a gente tem hoje, isso se tornou uma verdade ainda mais, digamos, clarividente, certo? E aí eu acho que a gente tem o grande desafio, no caso do Big Data, não só quando a gente está falando dessas técnicas modernas, contemporâneas de análise de dados, de data analytics, né, de extrair inteligência a partir de uma base de dados aparentemente inofensiva, eu acho que tem dois aspectos relevantes. Um deles é de que muitas vezes eu tenho dados pessoais que não são sensíveis, mas que podem se tornar sensíveis a depender do uso. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que o efeito para a vida do cidadão, quando a gente está falando de decisões tomadas por algoritmos ou decisões automatizadas, é muito grande. Por quê? Porque significa que, se a gente for pensar aqui, se o meu seguro saúde pode ser mais caro ou mais barato, ou eu posso vir na verdade, a ter um pedido de seguro de saúde negado por causa de determinado histórico de informações, isso mostra que isso pode, na verdade, definir o acesso do consumidor, o acesso do cidadão a serviços públicos e privados. Então, essas decisões, elas têm um impacto muito grande na vida do cidadão, e é por isso também que a Lei Geral de Proteção de Dados trabalha com isso. Aqui também é interessante, principalmente num contexto, aqui é só na verdade, mais uma brincadeira, num contexto em que a gente falava de Internet of Things, né? Ou seja, quando a gente pensa na internet das coisas, em que as coisas começam a se conectar, e é claro que eu tenho uma quantidade de dados absurdo. Se eu tiver uma geladeira inteligente, se eu tiver uma casa inteligente, absolutamente todos os nossos hábitos realmente passam a ser monitorados ainda mais do que eles já são hoje. E aí, por isso, até uma expressão que tem sido muito utilizada bom, então, na verdade, é uma Internet of Everything, né? É a internet de todas as coisas. Quando tudo passar a estar conectado, não vai ter mais nenhum aspecto da nossa vida que não esteja datificado. E esse é um ponto relevante, que até tem um texto que eu sugiro, é um texto simples, mas o texto do Maya Schoenberger e do Cuquier, é um texto sobre Big Data, é um texto introdutório, mas até depois eu vou passar a sugestão para a Débora. É um texto bem interessante, ao mesmo tempo bastante introdutório, que ele fala, olha, a gente tem que, de alguma forma, tentar impedir também a ditadura dos dados, porque muitas vezes eu tenho muitos erros nessa base de dados de Big Data. Então, eu posso ter erros na própria base de dados, eu posso ter erro no meu método estatístico, né? E aí eu preciso de formas para que o cidadão possa, digamos, e aí acho que essa é a palavra do momento, é a questão do momento, de formas de ter um devido processo legal em relação àquela decisão. Então, quando a gente está falando de decisões automatizadas e de Big Data, mais do que a discussão sobre bases legais, que continua sendo relevante, é claro que eu vou discutir, bom, se eu posso usar aquele determinado tipo de... Eu posso usar esse determinado tipo de decisão automatizada?
como sempre, eu vou ter que olhar as bases legais que eu tenho. Isso naquele modelo, ele continua válido, eu vou ter que olhar a base legal. Mas isso só não vai ser suficiente. Por quê? Porque como eu tenho um potencial discriminatório grande nessas situações, eu preciso verificar também se há um risco de discriminação em determinadas decisões, tá? Aqui eu trouxe mais alguns outros textos. O do Maya Schoenberg aqui eu não coloquei, mas eu vou comentar. São os livros, talvez, quase daria para dizer, os livros do momento, né? São livros, acho que, importantes. O The Black Box Society, do Frank Pasquale, ele mostra como esses algoritmos, muitos deles são verdadeiras black box, ou seja, a gente não consegue depois, o indivíduo não consegue, o indivíduo, nem mesmo a empresa que tomou aquela decisão, que usou aquele algoritmo, ela não consegue rastrear como é que aquele resultado, aquele output, saiu daquele input, né? Esse livro da Cathy O'Neil, também é um dos livros mais citados nessa área, ele mostra como os algoritmos, eles podem, de fato, causar riscos relevantes, tá? Um outro texto que eu queria citar agora recentemente, que talvez seja um pouco mais otimista, e eu acho que ele é relevante também por isso, é um texto que saiu esse ano, eu vou passar também para a Débora, do Cass Sunstein, com vários outros autores, e que ele mostra, na verdade, o seguinte, olha, é claro que o algoritmo, e aí toda essa literatura vai dizer o seguinte, o algoritmo ele pode discriminar, e ele tende a discriminar mesmo de forma involuntária. Então, não é que quem formulou o algoritmo, de fato, pensou em fazer aquela discriminação, mas aquela discriminação, em geral, é involuntária. Ainda assim, quando a gente pensa nisso, acho que é uma reflexão necessária a ser feita bom, a solução é tirar o algoritmo? Não, porque, na verdade, se eu tinha uma base, se a discriminação ela veio da base histórica de dados que eu tinha, ou das próprias pessoas que formularam, que fizeram a fórmula estatística que era discriminatória. Se eu tiro o algoritmo, as pessoas, eu vou ter uma decisão não mais automatizada, mas eu vou ter uma decisão tomada por pessoas que vai continuar sendo discriminatória, porque eu tenho essa tendência à discriminação. Então, só tirar o algoritmo não resolve. Esse texto do Cass Sunstein é muito importante. Pelo contrário, eu tenho que, na verdade, os algoritmos, eles trazem uma eficiência muito grande na tomada de decisões, né? E me parece que o que é importante nesse caso se eu tiver uma regulamentação adequada, e eu acho que as leis gerais de proteção de dados que a gente tem visto são o primeiro passo, é claro que elas não vão esgotar toda essa matéria, mas elas são o primeiro passo nesse sentido. Se eu tiver uma regulamentação adequada, os algoritmos vão ser uma arma relevante para que eu possa detectar a discriminação. Ou seja, eu não conseguiria detectar a discriminação, muitas vezes, se uma pessoa tomou aquela decisão. Eu ia perguntar assim, olha, qual foi o seu fundamento para tomar essa decisão? Então, muitas vezes eu não conseguiria entender qual foi o fundamento para daí chegar à conclusão que foi discriminatória. Mas no caso dos algoritmos, se eu tiver uma regulamentação que privilegie a rastreabilidade, que privilegie algum grau de transparência ou explicação, eu posso ter sim os próprios algoritmos, digamos, como uma arma relevante para o combate da discriminação e, em primeiro lugar, para a detecção dessa discriminação, que é o mais difícil. Então, eu sei que a gente já está chegando aqui no fim, eu acho que vale a pena que tenha um exemplo importante, um exemplo interessante da Amazon, quando ela foi feito um software de recrutamento. A gente sabe que nessas áreas de RH, quando as empresas buscam os melhores perfis, principalmente as grandes empresas, recebem milhares e milhares de currículos, como é que eu filtro esses currículos? Então, foi feito um software de recrutamento para as áreas de TI. Só que o que foi utilizado, eu até peguei aqui essa matéria da Reuters, que pela primeira vez foi quem descobriu esse caso, quem relatou esse caso. O que foi feito nesse caso é que se percebeu que o algoritmo ele foi construído de forma a buscar determinadas palavras-chave nos currículos dos candidatos, e essas palavras necessariamente estavam quase todas em currículos masculinos, dos candidatos que eram homens. Ou seja, na verdade, ao fazer esse software, eu acabei tendo uma discriminação muito grande de gênero aqui, e por isso é que, inclusive, ele parou de ser usado. Esse é um exemplo importante. Vários outros exemplos, outro exemplo clássico, em que você já tem um estudo da ProPublica,
naquele caso do Compass, em que esse também é um dos algoritmos que é utilizado pelo próprio, vários estados americanos utilizam para avaliar qual que é a chance daquela pessoa que está presa reincidir, ou seja, qual é o grau de periculosidade daquela pessoa. E aí se chegou também à conclusão que havia, digamos, havia uma discriminação, porque os negros acabavam sendo considerados mais perigosos do que os prisioneiros brancos, né? Aqui, basicamente, se a gente pensar já essa é a estrutura clássica aqui dos algoritmos, eu tenho o input, que é o dado, e eu tenho o output, que são os resultados, tá? E aí a grande questão eu tenho um método estatístico que vai fazer com que esses dados se transformem em um resultado no output. E o que é interessante quando a gente pensa na discriminação, nesse potencial discriminatório, é que todo esse processo pode gerar a discriminação. Ou seja, se eu tenho uma base de dados que por si só já é discriminatória, como nesse caso também, nesses casos de recrutamento, muitas vezes eu tenho um histórico. Se eu peço aqui, vamos pensar num caso, eu estou contratando para área de TI. Nessa área de TI eu tenho historicamente homens, né, às vezes talvez 80%, majoritariamente homens que trabalham nessa área. Se o meu algoritmo buscar na minha base histórica, eu vou reproduzir os resultados já existentes, na verdade eu vou reproduzir um resultado discriminatório. E aí, é claro, qual que é a dificuldade? Por que os algoritmos acabam chamando mais atenção nessa discriminação? Porque ao automatizar essa discriminação, eu posso produzir um resultado discriminatório sem mesmo perceber isso e quase de uma forma, digamos, a multiplicar aquele resultado discriminatório, que quando a gente estava pensando numa decisão tomada por humano, na verdade era uma decisão mais, muitas vezes, mais caso a caso, né? No caso dos algoritmos, eu posso multiplicar aquelas informações e, portanto, aquela decisão, e, portanto, também multiplicar o resultado discriminatório. O próprio método estatístico, ele pode estar ou errado ou também gerar discriminação. Aqui eu trouxe, aqui eu trouxe alguns, como se fossem algumas fontes, alguns fatores do que seria uma discriminação algorítmica, tá? Acho que nem vai dar mais tempo de falar tudo, né, Débora? A gente já tá... peraí que eu já tô, peraí. Vocês estão me vendo? Tá, deixa eu fechar. Professora, só uma coisa. É porque, infelizmente, o tempo é muito curto. Então, eu realmente vou ter que cortar aqui para a gente passar as perguntas dos participantes. E tem algumas perguntas que são muito interessantes, tá? Posso fazer, então, uma frase final? Claro! Perfeito. Então, eu trouxe aqui, depois eu vou disponibilizar para vocês, tem várias fontes que são discriminação, que podem gerar, então, essa discriminação algorítmica. Sejam os dados equivocados, seja o modelo estatístico equivocado, correlações inadequadas, são várias essas causas, certo? E aqui eu acho que aí dá para a gente terminar com um artigo da Lei Geral de Proteção de Dados, que traz de forma pioneira a vedação à discriminação. Então, eu acredito que a gente sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é, em grande parte, inovadora para o ordenamento brasileiro, mas talvez um dos artigos que mais vai gerar, o que mais gera novidade, é o artigo 6º, inciso 9º, quando ele diz que um dos princípios da proteção de dados é a não discriminação, ou seja, a impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Isso, na verdade, a lei veda a discriminação ilícita e abusiva para todas as áreas, para todo o âmbito de aplicação da LGPD. Então, acho que isso é algo que vai impactar de uma forma bastante importante a partir do momento em que a lei entra em vigor. E aqui, então, já para encerrar, eu queria dizer que eu acredito que a Lei Geral de Proteção de Dados ela traga instrumentos relevantes para que a gente possa combater a discriminação algorítmica, mas, e acho que isso é algo que é falado no mundo inteiro, é claro que o problema dos algoritmos, o problema da transparência, o problema da possibilidade de explicação e o problema da discriminação, não é possível que a gente resolva todos esses problemas que, de uma forma ampla, elas são chamadas de ética até da inteligência artificial. Eu não consigo resolver todos os problemas somente com as normas de proteção de dados. Elas são um primeiro passo, elas são digamos, um ponto de partida, mas somente elas, isso não vai resolver o problema da inteligência artificial e todos os problemas éticos
que a inteligência artificial e os algoritmos podem suscitar. Então, com isso eu termino, Débora, e agradeço aqui a oportunidade. Eu que agradeço a participação, professor. Excelente exposição, né? Você sempre teve uma excelente oratória. Eu vou passar as perguntas dos participantes. A primeira pergunta hiper interessante foi do Nazareno Reis, que pergunta bem assim: como o Brasil pode impor a sua disciplina a dados tratados no exterior que tenham efeitos aqui? A LGPD aparentemente diz que essa situação estaria abrangida por nossa lei, mas fiquei curioso para entender como seria a implementação dessa norma. Essa é uma excelente pergunta e está sendo, inclusive, algo que está sendo refletido em outros países também, porque a gente tem outras leis que também são extraterritoriais, certo? O regulamento europeu também tem essa eficácia extraterritorial e, portanto, também se discute muito isso. Eu acredito que, no nosso caso, a forma mais óbvia que se tem é você buscar, por meio de uma cooperação jurídica internacional, por meio de cooperação de autoridades, mostrar que determinada... Porque a competência extraterritorial ela só vai acontecer se a gente estiver falando de alguma empresa que, de alguma forma, ofereça, por exemplo, serviços para brasileiros, certo? Então, o que deveria acontecer? Nesse caso, a autoridade brasileira teria que se comunicar com uma autoridade estrangeira e dizer, olha, tal empresa está cometendo esse ilícito. Tome alguma providência em relação a isso. Então, a situação clássica seria a cooperação jurídica internacional e mesmo a gente podia pensar até na cooperação judiciária. O que eu acho, Nazareno, aqui respondendo diretamente a sua pergunta, é que o fluxo global de dados, ele vai impor também que nós ampliemos a nossa capacidade de cooperar internacionalmente. Então, eu acho que já existem, sim, mecanismos internacionais, mas eu acho que isso vai ser ainda mais requerido. Então, que a Autoridade de Proteção de Dados do Brasil tenha outros acordos com as autoridades do restante do mundo, né? Então, eu acredito que a gente vai ter que aprimorar esses nossos mecanismos para além dos que já existem hoje. Outra pergunta foi feita também pelo Nazareno Reis, e ele pergunta: quem vai dizer se houve discriminação? Seria o Estado um agente ideal para isso ou uma autorregulamentação dos próprios envolvidos? Bom, é uma excelente pergunta que me permite até, inclusive, mencionar um tema que eu não tive tempo de mencionar. Bom, acho que o importante é dizer o seguinte: a lei ela não proíbe o que a gente chama de discriminação estatística, que ela não proíbe a princípio, né? Então, é possível que os planos de saúde, os birôs de crédito, eles vão continuar fazendo operações estatísticas para chegar a determinados resultados? Sim. Isso tudo que as seguradoras fazem, tudo o que os planos de saúde fazem, o que os birôs de crédito fazem, isso é a essência, digamos, do nosso... desses negócios em que você tem uma assimetria de risco muito grande, uma assimetria de informação muito grande, e a forma de diminuir essa assimetria, a forma de diminuir esses riscos é você tratar dados e chegar a determinados resultados. Então, credit score e todo o trabalho de plano de saúde é nesse sentido. Então, a lei, obviamente, ela não vai proibir aquilo que... Ela não proíbe a discriminação estatística, que é até uma... Na verdade, essa é a expressão utilizada pela economia, né? Para dizer quando eu trato dados e chego num resultado a partir de um método estatístico. Mas a lei vai dizer o seguinte: nem sempre essa discriminação estatística ela vai ser lícita. Porque se ela tiver resultados, ou se ela for, aqui como no caso desse inciso 9, né? Se ela tiver fins discriminatórios ilícitos ou abusivos, aí eu vou ter... Aí essa discriminação de fato vai ser lícita, tá? Quem vai dizer o que é ilícito ou abusivo? Isso, é claro, como a gente nem tem autoridade de proteção de dados ainda, isso está em aberto. A minha interpretação em relação a isso e aqui usando um pouco a lógica até do direito da concorrência, o ilícito é aquilo que é o, digamos, aquilo que é ilegal per se. É aquilo que a lei ou a nossa Constituição já dizem que são ilícitos. Como, por exemplo, a discriminação racial. Eu não vejo nenhuma hipótese em que uma empresa tratando dados raciais, ainda que
sejam estatisticamente relevantes, possa ser lícito no nosso ordenamento. Por quê? Porque existe o crime de racismo já previsto no nosso ordenamento. Então, ilícito é aquilo que a lei já diz que, independente de qualquer coisa, é ilegal, não posso tratar. Abusivo, ele já permite, talvez aí acho que essa pergunta é relevante. Quem vai dizer o que é abusivo, né? Porque se o ilícito, eu tenho já uma determinação legal ou constitucional dizendo o que é a destinação ilícita, não é a mesma coisa para o abusivo. O abusivo, ele permite já uma interpretação mais ampla naquela linha que eu tinha comentado. Eu posso avaliar qual é o contexto que aquela informação está sendo utilizada e definir se é abusiva ou não. Tá? Eu vou dar um exemplo. É claro que aqui a Autoridade de Proteção de Dados, você perguntou quem que vai decidir. Ao meu ver, a Autoridade de Proteção de Dados vai ser uma autoridade relevante para definir. Ela é, digamos, a primeira autoridade, né? E a lei diz que ela é a autoridade central de interpretação da lei. Então, é ela que vai ter que fazer essa interpretação. É claro que o judiciário vai fazer um controle sobre essa interpretação, tá? Então, seria isso. A Marina Arvigo faz uma pergunta um pouco mais objetiva. Ela pergunta assim: inferências podem ser considerados dados sensíveis? E as decisões tomadas com base nelas, portanto, podem ser discriminatórias? As inferências podem sim ser consideradas dados sensíveis. O que eu acho que a gente tem que separar são dois momentos, né? No momento em que se eu estou tratando aquele dado para descobrir qual que é a base legal, naquele modelo que eu mostrei, né? Na primeira fase, vou descobrir qual que é a base legal para aquele dado. Se ele não é um dado sensível, naquele momento do tratamento, ou da coleta, eu tenho todas aquelas bases legais do artigo 7º, certo? A partir do momento em que ele se torna um dado sensível, num momento posterior, digamos, no momento de uso, eu vou ter que usar uma outra base legal, porque ele se tornou um dado sensível. Por exemplo, eu tenho uma informação sensível relacionada ao conceito do artigo 5º, como eu mencionei. Tá certo? Então, essa é a forma. O que eu acho que, independente de... E talvez... Por isso que eu comecei dizendo que a gente tem, na verdade, duas formas de tratar a discriminação na Lei Geral de Proteção de Dados. Uma é o regime especial dos dados sensíveis, a outra são as normas relacionadas a decisões automatizadas. Então, independente da natureza do dado, ou seja, independente da categoria do dado, eu nunca posso realizar uma discriminação que seja ilícita ou abusiva. Então, essa abusividade ou essa ilicitude, eu vou poder avaliar em qualquer momento, porque eu tenho essa vedação, como eu estou mostrando aqui para vocês, no artigo 6º, inciso 9º. Independe de eu caracterizar aquele dado como sensível ou não. Se eu caracterizar que há uma discriminação, esse tratamento ele é vedado pela LGPD. Professora, muito obrigada pela exposição. Como sempre, foi muito esclarecedora. Eu peço que a senhora disponibilize o e-mail para eventuais dúvidas dos participantes. Aqui no chat, eu não sei se a senhora consegue acessar já. Acho que eu tenho no meu... desculpa, eu tenho aqui no meu último slide. Isso, pronto. lauraschertel@hotmail.com ou laura.schertel@unb.br. Quaisquer dúvidas podem ser enviadas para o professor aqui e ela vai responder. Em relação às referências bibliográficas, nós vamos disponibilizar aqueles que se inscreveram pelo site do projeto, tá bom? A gente tem um e-mail armazenado, então a gente já envia. Então é isso. Muito obrigada pela participação, professora. Muito obrigada pela presença de todos, tá bom? O IDP agradece. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau e bom dia a todos.